Amém? Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Levítico, capítulo 25, versículo 25. O Andy ele vai estar colocando os slides, porque eu acho que talvez não vai ser possível você abrir todas as referências. E se tiver difícil de você ver, acho que pode apagar a luz, né? Amém? Glória a Deus. Amados, eu falei a respeito de redenção, né? E o tema que eu coloquei, né, assim que Deus me levou a meditar, né, eu queria que você estivesse marcando, é que não há atalhos. Não há atalhos. E nós vamos falar a respeito de redenção, mas para falar a respeito de redenção, Deus me levou a meditar um pouco mais a respeito da graça, né? E uma coisa interessante é que nós vemos assim que tudo nesse mundo se paga. Então, quando a gente fala a respeito de graça, vem aquele entendimento que é de graça, né? E se a gente tem a mesma mentalidade que às vezes muitos têm, que você paga para nascer, você paga para viver, né? Você paga para morrer, né? E às vezes nós temos aquele entendimento de tudo que a gente precisa fazer, nós precisamos ter uma recompensa. Se nós acharmos que Deus ele pensa da mesma forma, fica difícil a gente poder entender a graça divina, aquela que é a graça de Deus. Então nós precisamos entender, ter convicção muito grande no nosso coração do que a palavra diz, que a palavra de Deus, ela deixa muito clara que o pensamento de Deus, os pensamentos de Deus, ele não são os nossos pensamentos, muito pelo contrário, eles são muito mais além do que a gente imagina, né? Então uma coisa que nós precisamos entender é que Deus ele não pensa como nós. Deus ele não pensa como nós, né? E para que a gente possa entender o que é redenção, nós precisamos entender o que é graça. E o que é graça, nós precisamos entender o que é redenção. E eu creio que o Espírito Santo ele vai me ajudar, né, e vai ajudar você, nós como igreja, a compreender isso de uma forma mais profunda, né? Então, amados, para a gente poder entender o que é graça, nós precisamos entender também o que é redenção. E redenção é algo que a Bíblia já desde o Velho Testamento ele já falava. O povo todo de Israel, o povo antigo, eles já praticavam isso, porque isso fazia parte da lei, de uma das leis que era instituída para a nação de Israel. Então, assim, tem coisas no Velho Testamento que para a gente poder entender, a gente precisa verificar o contexto da época, o tempo em que foi escrito, a cultura que foi escrita, né? E redenção é algo que a gente vê na Bíblia praticamente o tempo inteiro. E é uma das leis que era praticada, né? Praticada era a redenção, e eu queria explicar para você uma coisa muito interessante. Redenção era uma lei instituída para que eu e você, se nós perdêssemos alguma coisa, ou se fosse tomado de nós, algo que tivesse sobre a nossa posse, seria bens, ou seria cidade, ou seria até mesmo bens materiais. Essa lei ela era instituída para que nós pudéssemos ter a chance de resgatar aquilo que foi perdido, né? Então, assim, o significado de redenção é resgate, resgate de propriedade. Eu gostaria que você repetisse comigo, vamos lá? Redenção é resgate de propriedade. A redenção é o resgate de propriedade. Amém? Levítico capítulo 25, versículo 25 diz assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. O que está querendo dizer? Por exemplo, né, se o Celso, ele era um homem que tinha muitos recursos, e naquela época fazia-se muito isso, e eu tenho na minha mente de arrendar um terreno e plantar, para que eu possa começar os meus negócios ou alguma coisa parecida. Só que eu não tenho recursos nem para comprar semente, nem para o material, né, para poder fazer arar a terra na época. O que eu faço? Eu chegaria no Celso e pedia para o Celso um empréstimo. Isso é feito até hoje em dia. Aí o Celso ele fazia esse empréstimo para mim, sendo que eu não tinha nada, né, ele fazia esse empréstimo para mim. E eu fazia um acordo com ele, que daquilo que a terra produzisse, no plantio que eu ia fazer, né, eu dividia com ele 50-50. Aí a negociação dependia do Celso, se ele aceitava ou não, mas para mim eu achava um negócio bom. E o que ocorria? Se eu plantasse
e acontecesse de não dar fruto, de não render aquilo que eu realmente tinha plantado, aí o que acontecia? Eu não ia ter lucro nenhum. Por exemplo, se desse uma chuva, ou se estragasse a semente, ou se estragasse toda a plantação, que aqui no Japão a gente vê, é muito comum, às vezes quando dá taifu, dá uma pena muito grande dos hataques. Aí o que aconteceria? O Celso ele ia requerer, e eu não tinha como pagar. Aí a Bíblia dava por direito ao Celso, a Bíblia diz, no Antigo Testamento, que ele podia levar as minhas posses como posse dele. Ou seja, todos os meus bens que chegassem no valor do prejuízo, ele pegaria e levava consigo. Se não fosse possível cobrir a dívida, aí ele levaria a mim como escravo, como servo dele, e não levaria só a mim, mas ele levaria também a minha família. E aí uma coisa interessante, é a hora que essa lei ela entrava. Existiam outras formas da gente conseguir o resgate. Só que o que acontecia? Para eu sair debaixo do governo do Celso, debaixo do senhorio do Celso, eu precisaria, a Bíblia diz aí, em Levítico 25, que precisaria de, então, um parente, né? Ou senão um irmão, ou alguém semelhante, mais próximo da minha família. E aí, por exemplo, eu chamaria lá, né, o Edson. Né, o Edson que pudesse ser meu irmão, e ele tinha também recursos, porque precisava ter recursos. Não adiantava ser irmão, não adiantava ser parente. Ele precisava ter recurso para poder pagar o resgate. Né? E aí ele chegava e falava, quanto custa, Celso? O Celso falava, o prejuízo é esse. Aí o Edson ia lá e ele me pagava né, para o Celso. E aí ele me tinha como resgate. Correto? Aí a questão que você vai se perguntar, mas aí eu deixava de ser escravo? Não. Eu não deixava de ser escravo, mas eu passava a ser escravo do Edson. Mesmo ele me resgatando. Eu só apenas mudava de dono. Eu mudava de governo. Eu passava a ser escravo do Edson. Aí nesse momento é uma coisa interessante que você fala. Talvez você fale assim, então não valia nada. O que adiantava aí? Eu saía debaixo de um governo, disse que eu estava sendo escravo, e eu continuava sendo escravo. Né? O que adianta esse resgate? O que adianta é o que está escrito aí. Então virá o seu resgatador, seu parente, a condição que Deus coloca. Ou, né, poderia ter uma outra tradução que fala um semelhante. Poderia ser um semelhante. O que acontece é que se o Edson fosse me resgatar, ele não ia me resgatar para fazer um serviço para ele ou para estar debaixo do serviço forçado dele. Ele ia me resgatar por misericórdia. Ele ia me resgatar porque realmente ele me queria bem. Essa era a intenção. Né? Então eu seria um escravo, estava debaixo do seu poder, mas eu seria livre. Até aí, amém? A definição de redenção, então, é resgate de propriedade. E é uma coisa interessante que nós precisamos ver, que a pergunta que nós devemos fazer, né? Ser escravo. Ser escravo, a Bíblia fala muito a respeito de ser escravo. Em Hebreus também fala que nós somos escravos de Cristo. Né? E aí é uma coisa que nós precisamos meditar. Ser escravo, você pode ser escravo livre, como você também pode ser escravo, né, escravizado a trabalho forçado. Isso depende muito do resgate de que nós temos. Naquela época, o resgate de misericórdia era aplicar a punição imerecida, ou seja, assim, a misericórdia era não dar a punição que nós deveríamos ter. Isso era misericórdia. Definição de poucas palavras de justiça é aplicar aquilo que é devido, aquilo que o homem merece. Entende? Qual era a condição, então, para que eu pudesse ser resgatado? Só lembrando, deveria ser um semelhante, deveria ser um parente, deveria ser um irmão, alguém da minha família, que tivesse misericórdia. A não ser que fosse o irmão que você tanto briga, e aí ele tivesse a chance de pegar você, resgatar você e começar a controlar você. Ou a sogra, né, pegar e te resgatar e te colocar sobre o domínio dela. Né? Veja bem, o que Deus faria? O mesmo princípio que Deus estabelece no natural é uma coisa que nós vamos ver Deus estabelecer no mundo espiritual. Nós vemos que Deus, todo princípio, é interessante a gente ver que quando a gente pesquisa a palavra, nós podemos ver que tudo está ligado a uma só condição. E é sempre ligado à nova aliança, ao Novo Testamento. Qual era o problema que o homem tinha no início da criação? Deus criou o homem, Deus ele cria o homem, e ele é projeto de Deus, o homem ele vai e dá
a autoridade para o homem dominar sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Né? Isso está escrito em Gênesis. E aí o que ocorre? O homem ele perde essa autoridade por causa de uma trapaça. E essa autoridade que é perdida, ele passa a se submeter à autoridade de Satanás. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem é vencido, de tal se faz também servo. O que acontecia aqui? Era uma outra lei. Que, por exemplo, se tivesse eu guerreando com outro estado, ou com uma outra nação, ou com uma outra cidadania, ou uma outra cidade, se eu perdesse a guerra, era por lei eu dar todos os despojos diante da pessoa, do meu inimigo, e ele passava a governar sobre a minha vida. Ou seja, eu me rendia, eu dava tudo o que tinha e eu passava a servir a quem me venceu. Na mesma coisa, a Bíblia fala, né, quando o homem ele se sujeita à proposta do pecado de Satanás, ele perde a autoridade, então ele é submetido ao governo de Satanás. Foi isso que aconteceu desde o início. Nós vemos que quando o homem, a Bíblia fala assim, que quando um homem pecou, por meio de um homem, toda a humanidade pecou junto e toda a maldição caiu sobre a humanidade. Então, amados, Deus sendo o nosso Criador, Deus ele criou o homem, eu e você nós somos criação de Deus, somos projeto de Deus, somos plano de Deus, nós somos semelhante a Deus, nós somos projetados para ser filho, família de Deus, ter relacionamento com Deus, e Deus ele projeta a nós. Só que o homem por si próprio, ele decide tomar a sua própria decisão, e aí ele perde toda a autoridade se submetendo à autoridade de um outro governo. Só que Deus ele não podia deixar isso parado. Deus ele não podia ficar de braços cruzados. Então o que Deus ele faz? Ele vem com um projeto, ele vem com uma audácia de um plano para que toda a autoridade, tudo que era posse dele, o que era propriedade dele, seja resgatado. E a Bíblia fala que isso cabe a mim, a você e toda a humanidade. Então Deus ele vem e ele faz o plano perfeito. Nós podemos ver lá, não está aí, Romanos capítulo 6, 23, é um versículo que você conhece, que fala assim, que o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, ele deixou uma dívida, e essa dívida ela é requerida. Então nós tínhamos que pagar. Nós estávamos debaixo da lei que rege, que nós devemos pagar aquilo que nós realmente devemos. Amados, somente a riqueza de Jesus poderia alcançar o valor da humanidade. Em 2 Coríntios, capítulo 8, 9, diz assim: pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. A sua graça se manifesta do fato de que ele, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. E aí é uma coisa que nós precisamos entender. Por que somente Jesus poderia fazer o resgate? Se você viu desde o início, você já tem a sua conclusão dentro do seu coração. Por que somente Jesus poderia fazer o resgate? Porque era uma lei estabelecida por Deus que deveria ser um semelhante, um parente, ou seria alguém próximo a nós. Só que era necessário pagar a dívida. E a dívida era muito alta. Homem nenhum poderia pagar a dívida. Eu queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse em Salmos capítulo 49, versículos 7 e 9. Abra sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos 49, capítulo 49, versículos 7 e 9. Amém? Diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Olha o que diz: não há homem algum, não existia homem nenhum na face da terra que pudesse fazer esse resgate para a humanidade. Não havia nenhum homem, não havia ninguém, não havia nada no mundo tão precioso e valioso que pudesse pagar
o preço de toda a humanidade. A pergunta que você deve fazer sempre é: qual foi a moeda então que foi paga? Qual foi a moeda que precisou ser paga para que eu e você e toda a humanidade fosse resgatada? Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19, está aqui no slide. 1 Pedro capítulo 1 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ninguém podia fazer o resgate porque todos estavam debaixo da mesma sentença. Ou seja, toda a humanidade estava escravizada. E aí Jesus, aqui nós entendemos porque Jesus ele precisou encarnar, porque somente um parente, somente um irmão, somente um semelhante, a Bíblia diz, somente um semelhante poderia ter um valor altíssimo para alcançar o preço da humanidade, para alcançar o meu preço e o seu preço. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem alto valor diante de Deus. Fala: você é muito precioso, você é muito preciosa. Ou melhor, fala assim: eu sou muito precioso, você sabia? Ninguém poderia fazer o resgate, amados. Ninguém poderia fazer resgate, somente Cristo podia fazer resgate. Então, quando nós pensamos a respeito, quando nós olhamos e nós pensamos a respeito do perdão, a respeito da dívida paga, às vezes a respeito da crucificação de Cristo, nós imaginamos apenas o perdão, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A Bíblia fala assim que Jesus, o que ele fez na cruz, por mim e por você, amado, foi pagar a minha e a sua dívida. Jesus, ele pagou a minha e a sua dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15 diz assim: quando vocês estavam mortos por pecado e na circuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado dos poderes e as autoridades, fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus pagou a dívida, a Bíblia deixa muito claro assim, que o credor que estava sobre as nossas vidas, ele não tinha mais poder, ele não tinha mais governo sobre nós. Jesus, ele vem e ele pega o escrito de dívida, aquilo que toda a humanidade tinha como dívida, ele prega na cruz, e ali ele leva junto com ele na sua morte, pagando toda a dívida que o homem podia dever ao reino das trevas. E a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10, isso lá no final, isso é futuro, é o que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai estar comemorando. E diz assim: eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Aleluia. A redenção é um ato de compra. A redenção é um ato de compromisso que Deus fez em resgatar aquilo que havia perdido, aquilo que era propriedade dele. Aquilo que ele deixou como projeto para que realmente nós pudéssemos viver para manifestar a glória e honra dele. Aquilo que foi perdido, Jesus ele vem, ele paga o alto preço, o preço das dívidas que nós tínhamos, e ele pega essas dívidas, a Bíblia diz, e ele crucifica-se na cruz, levando sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o castigo que Jesus passou na cruz, ele levou sobre si. Tudo, em Isaías 53 ele diz assim: todas as nossas dores e as nossas enfermidades, ele leva sobre si. Agora, se redenção é um ato de compra, se redenção é um resgate de propriedade, redenção então faz de Deus o quê? Faz de Deus o quê? Nosso dono, nosso governo. E faz de nós o quê? Servos. Faz de nós propriedades requeridas de Deus. Amados, servo seria a palavra atual, mas a gente usa a palavra servo para maquiar a palavra escravo.
E às vezes a gente fala assim, eu sou um servo de Deus, né? E às vezes a gente apresenta e fala assim, o irmão tal é servo de Deus, né? Mas é escravo, escravo. Em João capítulo 3, perdão, em 1 Pedro capítulo 2, 9, Andy, diz assim, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz assim que desde o início, lembra quando Deus projetou eu e você, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somente uma pessoa como Jesus poderia resgatar toda a humanidade. Somente Jesus pode resgatar a mim, a você, a sua família, os seus amigos e todos os japoneses dessa nação. Somente Jesus. Amados, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, e com o coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Qual é a condição para nós estarmos debaixo do governo de Deus? Qual é a condição de nós estarmos debaixo, entrar para a família de Deus e nós estarmos participando do reino dos céus? Só há uma condição, aceitar a Jesus Cristo como Senhor. Só que quando a gente ouve muito esse versículo e fica... Às vezes a gente nem medita de forma profunda, mas Senhor, na época, né, do povo de Israel, a palavra Senhor para nós não tem tanto peso, porque soa como uma forma de respeito quando você usa o Senhor. Aí você diz, né, sim Senhor, não Senhor, né, você diz, talvez você não diz para o seu chefe lá do japonês, mas no Brasil você fala para o seu pai, você fala para sua mãe, eu espero que aqui também é assim, né? Você fala lá pro juiz, né? Você fala pro policial, você fala assim, Senhor, não Senhor, é uma forma de respeito. Mas a palavra Senhor, na Bíblia, ela requer algo muito pesado. Requer governo, requer senhorio. Tanto que Jesus, Deus, ele fala assim, que a Bíblia deixa muito, Jesus, ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ou seja, nem todos que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Você já parou para meditar nisso? A Bíblia fala assim que nós não podemos servir dois senhores, ou há de amar um, ou odiar o outro. Para que nós possamos ter a vida eterna, a Bíblia diz, nós precisamos crer no que Jesus fez na cruz do Calvário e o amor de Deus expressado através da vida de Jesus. Nós precisamos compreender a obra da cruz. Que quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus crucificado, eu preciso entender que nesse ato, se eu tiver o meu coração exaltando em fé e eu crer realmente na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, eu estou morrendo com ele. E a Bíblia fala assim que quando Jesus ele morre, aí eu preciso crer pela fé que eu estou morto com ele também. A Bíblia diz assim que quando ele ressuscita, eu preciso crer no meu coração que eu ressuscitei com ele e ele me deu uma nova vida e eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas antigas já se passaram e tudo começou a fazer novo. Isso é a obra da cruz. Isso é a obra da cruz. Amados, nós precisamos declarar que Jesus, ele é o nosso Senhor. A graça é oferecida com o fim de adquirir um novo andar debaixo da autoridade de Deus. Novo andar debaixo da autoridade de Deus. Então a nossa fé e a nossa obediência é como se nós estivéssemos estendendo a nossa mão e aceitando o presente que o Senhor tem nos oferecido. Fala para o seu irmão, a fé e a obediência é a mão que se estende para receber o amor de Deus. Eu quero que você pense o seguinte, se eu te der um presente, eu te coloco um presente no colo, né? Eu nem te dou, eu jogo ele para você e falo assim, eu quero que você pegue esse presente, você valorize esse presente, você abraça esse presente, porque eu te dou e te dou com muito amor e muito carinho. Por mais que eu possa me expressar, é decisão sua
se você pode aceitar ou não. Você tanto pode receber o presente como você não pode receber o presente. É a mesma coisa que nós vemos quando Deus ele nos oferece. Mas Deus ele não impõe nada, né? O JC ele diz assim, quantos querem no início? Ele falou, quantos querem ser controlados pela vontade de Deus, ter o seu coração controlado pela vontade de Deus? Essa é uma pergunta que Deus talvez faça para você hoje. Quantos querem que a vontade de Deus seja totalmente controlada, né, dentro do seu coração? Porque isso é uma coisa que nós precisamos requerer, é algo que nós precisamos querer. O homem ele só precisa crer, a Bíblia fala. Ele precisa confessar Jesus como Senhor, mas crer no coração. E crer no coração é algo que precisa você meditar, é algo que você precisa parar tudo e pensar. Qual é a profundidade do que realmente está sendo dito aqui? Amados, a palavra do Senhor, ela é específica sobre senhorio e sobre governo. Se eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, eu estou me submetendo à autoridade e governo dele. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter ainda, pertence a ele. Já não pertence mais a mim. A Bíblia diz assim que eu não sou mais de mim mesmo, mas eu sou de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha a autoridade de dizer. Ele falava assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E a gente compartilhou isso na reunião de oração. E o apóstolo Paulo ele tinha uma autoridade maior ainda para dizer assim, sejam meus seguidores porque eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo ele tinha uma convicção muito grande dentro de si. Ele sabia o valor imensurável que ele era para Deus. O apóstolo Paulo, por mais que ele passou por situações difíceis, sofreu o que precisava sofrer e o que não precisava sofrer, mas ele não desistiu da fé. Porque ele amava a Deus de forma incondicional. Porque ele já tinha recebido o presente de Deus, que era o amor derramado pelo Espírito Santo sobre a sua vida. E ele podia amar a humanidade, assim como Deus amou. Esse é o amor incondicional que Deus quer que eu e você nós venhamos ter. E Deus ele deseja que nós venhamos ter muito mais do que isso. Nós venhamos ter o coração grato pela redenção. Nós venhamos ter o coração grato pelo resgate. E o coração sempre preparado a louvar e exaltar. E o coração sempre preparado também a estar celebrando aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que foi a vida eterna. Amados, às vezes nós pensamos o seguinte, é comum, como eu enfrentei isso na minha vida? Toda vez que as pessoas entravam, eu convidava as pessoas às vezes para vir à igreja ou para participar da célula, eu sempre fui confrontado com relação ao dízimo. E as pessoas perguntavam assim, por que se eu for para a sua igreja eu tenho que dar o dízimo? E aí fica aquela questão, tem um monte de gente rindo, porque você também é confrontado dessa forma. Por que eu tenho que dar 10% para a igreja? Por que eu tenho que dar 10% para o pastor? Eu não concordo com isso. São muitas pessoas que estão equivocadas achando que o dízimo ele fazia parte do Velho Testamento e ele não faz parte do Novo Testamento. Dízimo ele não é lei, dízimo ele é princípio de Deus. Você tem que entender isso. Princípio é algo que Deus estabeleceu porque faz parte da sua natureza. Deus ele precisa ser louvado, exaltado, essa é a única função de toda a humanidade. Deus ele nos criou com um único propósito, de glorificar e exaltar o nome de Deus e manifestar a sua glória. Então tudo que nós temos e somos deve ser dedicado a isso. Quando um cristão ele é nascido de novo, quando ele tem o seu coração voltado ao Senhor, a única coisa que ele pensa é exaltar e glorificar o nome de Deus. E aí não importa a circunstância, não importa nada, mas ele vai sempre ter isso no seu coração. Às vezes você fica pensando, mas Marcos, e os 10%? Você está pulando. Você falou e não explicou. E eu posso explicar de várias e várias formas, porque assim era algo que eu contestava também. O dízimo, ele é apenas algo que Deus requer de nós. E nós vemos isso lá no Velho Testamento, quando José, ele fez isso. Porque a Bíblia deixa muito claro que a figura de José, a vida que ele teve, é figura, de fato, Jesus e a sua redenção. A vida de José, se você for analisar, ela deixa muito claro que é uma forma de profetizar a respeito daquilo que toda a humanidade ia ter. E José, como governo, ele vai lá, ele é vendido como escravo. Lembra disso? Ele é vendido como escravo, como se não bastasse, ele vai para a prisão. E aí ele passa
todas as dificuldades, sendo fiel ao Senhor. E aí, ele desvenda alguns sonhos, ele começa a ficar popular por causa disso. E aí Faraó pega e chama José. E aí ele desvenda os sonhos de Faraó, e ele declara lá para Faraó: Faraó, as 7 vagas gordas que você tem sonhado, são 7 anos de fartura, 7 anos de grande provisão do Senhor. 7 vagas magras são as 7 anos, né, de grande escassez, de grande miséria que o povo vai ter. O que eu faço? Deus ele sugere que você armazene, que você estoque tudo aquilo que vai ser conquistado, conseguido durante os 7 anos de fartura. E aí nisso, Deus ele... o faraó ele vê uma sabedoria grande, e ele precisava de um governador que tivesse essa sabedoria, e ele pega e chama, né, José e coloca ele como governador. E aí começa a história. O povo de Canaã estava sofrendo já, as terras estavam sendo assoladas, e você vê que o povo entra em miséria. E aí todos eles vão para onde? Para o Egito, porque eles sabem que lá o Egito estava ajudando todo o povo que estava passando pela miséria. José ele institui algumas regras, né? Vocês trazem, eu dou a semente, vocês dão o que vocês têm, sejam riqueza, seja prata, seja ouro. E aí eles voltam, começam a plantar. E aí, como se não bastasse, eles não conseguiam, acabou-se tudo, continuou-se a miséria, eles retornam ao Egito, e eles falam, não podemos mentir ao Senhor, nós não temos mais nada, e a proposta que nós fazemos para ti é que o Senhor pegue tudo o que a gente tem, as nossas terras, o nosso rebanho, e nós queremos ser escravos do Senhor. Porque na cabeça deles era mais fácil ser servo, escravo de Faraó, do que morrer em Canaã. E aí o que acontece é que José ele vai e compra todas as terras, e aí chega o segredo. José ele pega e coloca algo muito especial, uma proposta a qual eles poderiam aceitar ou não. Vocês vêm, vocês têm a semente, é dado a semente para vocês. Isso daí vocês podem ver depois. Samuel 47. Aí só seguindo, porque vai ser muito grande, o texto é muito grande, mas vocês já conhecem a história, fica mais fácil. Agora a parte mais importante, você vê que José ele coloca uma proposta para o povo. Tudo que vocês conquistarem, tudo que vocês plantarem, 20% do lucro que vocês têm, vocês pegam e dão a Faraó para a manutenção da casa de Faraó. Vocês ficam com 80%. E aí vocês vão viver. Você acha que eles reclamaram disso? Muito pelo contrário, era um favor, eles não tinham opção. E acima de tudo, mesmo que eles tentassem, eles não tinham mais nada. Não tinham dinheiro, não tinha semente, não tinha nada. Aí Faraó ele faz isso com a intenção não de colocar o povo a trabalho forçado. Muito pelo contrário, ele dá a terra de Canaã, ele devolve, mas torna posse de Faraó. Tudo passa a estar sobre o poder de Faraó. Toda a terra, toda a região do Egito passa a ser poder de Faraó. Só que ele dá a autoridade para eles morarem, plantarem, e eles darem continuação na linhagem do povo. E aí o povo sai agradecido e jubilando. Você acha que eles questionaram, falaram assim, vou ter que dar 20% de tudo que eu tenho, além de ser escravo, eu vou ter que devolver 20% a Faraó? Eles não reclamaram, porque era a vida deles que estava em jogo, muito pelo contrário, eles agradeceram ao Senhor. Por que Faraó estipulou essa ordem? Quero que você pense comigo. Por quê? Porque o desejo dele é que toda vez que eles dessem os 20%, eles pudessem lembrar realmente do favor imerecido, daquilo que Deus estabeleceu. E o povo de Israel, ele só não tinha apenas como Faraó fazendo um favor, mas eles tinham a plena certeza que era Deus colocando a mão sobre a vida deles e livrando eles de toda a miséria. Amados, tudo que o povo tinha pertencia a Faraó. Eles não tinham mais nada, tudo. E eles davam 20% para Faraó. Se você for analisar, Deus ele coloca princípios na nossa vida para que a gente não esqueça de quem nós somos, a quem pertencemos. E uma das coisas principais que nós vemos é quando Jesus ele vai e ele estabelece a Santa Ceia. O que a Santa Ceia significa? A Santa Ceia significa quando Jesus ele fala lá em Marcos, capítulo 9, ele diz o quê? Está aí, Andy. Ele diz o quê? Ele estabeleceu a Santa Ceia e ele fala assim, faça isso
em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Ou seja, ele estabeleceu um princípio para que o povo lembrasse que tem uma nova aliança com Cristo e que foram comprados para que pudessem viver a vida eterna. Amados, é algo maravilhoso. Quando você entende que esses princípios faz de mim e você a oportunidade de estar celebrando a redenção de Deus. O dízimo e oferta, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu participo da Santa Ceia, quando eu cultuo ao Senhor, é para ficar sobre a minha vida consciente, é para que a minha mente seja consciente de quem eu pertenço. Porque Deus sabe que nós somos esquecidos. Você pode ver que Deus ele estabelece isso a Bíblia inteira. Lembra quando o povo ele atravessa o Rio Jordão, aí Deus pede para tirar as pedras lá de dentro, colocar à borda do rio, e ele fala assim, para que isso seja memória para próximas gerações, para lembrar do que eu fiz por vocês. Eu acho que a Santa Ceia deveria ser todos os domingos também, igual na Igreja Católica. Mas tem os seus porquês, tem os seus propósitos. Mas assim, nós precisamos ser lembrados. Nós precisamos ser lembrados disso. Amados, eu e você, nós somos muito preciosos para Deus. Você precisa entender o quanto Deus ama cada um de nós. E mais do que isso, você precisa entender o quanto Deus ama o seu próximo. O quanto Deus ama a humanidade. E aí nós vemos quando é declarado em João 3,16. Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 15. Esse versículo deixa muito claro que Deus ele nos resgatou não para ser escravos, mas muito pelo contrário. Diz o que aí? Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez, preste atenção, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção pela qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Pois aquele que de antemão conheceu também e os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós fazemos parte da família e se somos filhos de Deus, a Bíblia diz assim que nós conhecemos a Cristo, conhecemos o Pai e nós somos o quê? O irmão mais novo de Cristo. Esses versículos, eles mudaram a minha vida, a minha forma de pensar. Deus nos recebe não como escravo para temer Ele mais, mas como parte da família. Como eu posso fazer parte da família? Quando eu declaro o senhorio de Cristo, o governo dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, amado. Não tem como eu entrar no reino de Deus de outra forma. A Bíblia deixa muito claro. Então, quando eu me curvo diante de Deus, e eu declaro e reconheço que fui comprado, que eu era escravo e que eu fui comprado por alto preço, o preço de sangue de Cristo. A Bíblia diz assim que quando eu me curvo diante, eu faço parte da família de Deus e reconheço o seu governo. Reconheço que sou pecador e entrego tudo o que tenho. Então aí a Bíblia diz assim que eu sou aceito como parte da família. Nessa hora eu e você nós estamos entregando tudo o que nós temos. Tudo o que temos, tudo o que nós vamos ter, tudo o que somos, nós reconhecemos que tudo pertence ao Senhor. Deus ele não te quer por 10%. Deus ele quer a sua família inteira. Ele te comprou foi por tudo. Ele quer a sua família, ele quer o seu casamento, ele quer os seus filhos, ele quer a sua casa, ele quer o seu trabalho, ele quer os seus projetos, ele quer os seus sonhos, ele quer tudo. Ele te comprou por inteiro, ele te comprou por 100%. Ele não quer apenas 10%. Se alguém chegar e perguntar para você, eu tenho que ir para a igreja, tem que dar 10%? Não, você está equivocado. Você está equivocado, você tem que dar tudo. É tudo. É tudo. Não é 10%. Deus ele não te comprou apenas por 10%. Deus ele comprou você por inteiro. Ele é dono de tudo na sua vida.
Ele é dono de tudo, todas as coisas nessa terra, nesse mundo, pertencem ao Senhor. Você sabia disso? O que acontece é que o homem, ele não quer ser mordomo. A Bíblia diz assim que o desejo de Deus, e Deus estabeleceu que nós sejamos mordomos, mordomos fiéis. Mordomia vem da palavra mais atual, gerenciar. O que acontece é que o homem, ele nunca quis gerenciar, ele quer ser dono. E aí você vê o que está acontecendo no mundo. É simplesmente você vê como o homem tem destruído o mundo. Se o homem se sujeita ao governo de Cristo, ao governo de Deus, ele vai ser direcionado por Deus. Porque aí acontece algo, aquilo que o JC disse aqui, nós começamos a orar. Porque se nós não orarmos, nós não vamos estar recebendo direção e orientação. Nós não vamos estar sendo preparados se nós não estivermos lendo a palavra de Deus. Como uma pessoa comprada deve agir? Obedecendo o seu Senhor, né? Sendo fiel a Ele, prestando serviço a Ele. Dízimos e ofertas e a Santa Ceia é uma forma de nós estarmos conscientes de quem nós pertencemos. Amém? No momento em que eu e você, nós ceamos, nós estamos definindo de forma muito clara e pública de quem nós somos propriedade. A Bíblia diz que nós somos propriedade do Senhor. Não há atalhos para isso. Ou você aceita o governo de Deus sobre a sua vida, ou você passa a continuar a ser escravo. A Bíblia deixa muito clara. Marcos capítulo 14, 23 e 25 é o que eu queria ler. Marcos 14, 25, 14, 23 e 25. Em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu a discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é meu sangue da aliança, que é derramado por favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Olha, Jesus, ele deixa até uma esperança no coração dos discípulos, no coração de toda a igreja. Ele fala assim, eu não vou beber com vocês, eu não vou participar da ceia, eu não vou beber desse vinho de novo, eu só vou beber no momento do reino dos céus. E sabe qual que é esse momento? Em Apocalipse fala que vai ser o momento da grande ceia do Senhor, onde vai ter uma mesa muito grande, onde todos os redimidos do Senhor, não sei como que vai ser isso, mas a Bíblia diz, onde todos vão ceiar com o Senhor. A Bíblia vai estar cheio da igreja redimida por Cristo. Pessoas que declararam a sua fé e foram fiéis ao governo do Senhor Jesus. Amados, quero que você abra a sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 34 e 36. João capítulo 8, versículo 34 e 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Não tem aí, gente. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus. Se o Filho de fato nos libertar, seremos livres. Quero testemunhar algo com vocês. Faz 2 anos. Não faz 2 anos, mas foi o ano passado. Eu passei por um momento assim que nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo. E eu conversava muito com o meu irmão Mário, algumas pessoas conhecem. E eu lembro que eu senti uma vontade tremenda de ligar para ele. Liguei para ele, e aí naquele momento a gente sempre faz aquela pergunta prática, como que está aí, como que está a obra, como que está todo mundo. Né? Aí ele pergunta quem ele conhece, né? Ele sempre pergunta de todos. E aí ele falou assim, tem alguma coisa acontecendo? Eu falei assim, não, eu não sei, eu tenho andado muito triste, eu tenho andado muito irritado. Né? E é uma coisa assim que ele falou assim, deixa eu orar por você. E sabe o que eu senti na hora? Eu falei assim, não quero, mas eu não falei. E aí ele começou a orar,
E no momento que ele orava, ele começou a falar dos meus valores. E aí eu me quebrantei de uma forma muito forte. E aí assim, o meu coração se encheu ao mesmo tempo de tristeza, ao mesmo tempo de alegria. E aí ele chegou e ele perguntou para mim assim, o que está acontecendo? E até então eu não sabia o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo me revelou algo muito forte, que não ficou muito claro. Eu estava ressentido com algumas pessoas, eu estava magoado, chateado com algumas pessoas. E eu sou uma pessoa assim que eu não falo nada disso, e principalmente para Juliana, né? E naquele momento eu nem sabia que isso estava acontecendo comigo. E ele falou assim, você quer falar, né, o que está acontecendo, quem são as pessoas e tudo mais? E eu falei assim, eu não sei se eu tenho certeza, mas eu não quero falar. Aí vem aquela coisa na cabeça, eu não quero dar motivo, né, para o diabo agir. E aí ele chegou, ele começou a orar, ele falou, deixa eu orar por você. E naquela hora ele começou a orar a respeito do que Jesus Cristo fez na cruz. O Espírito Santo ele falou de uma forma muito forte no meu coração. A única coisa que é impossível falar sem chorar. Senti o Espírito Santo falando assim, por que você está sofrendo? Não é para você estar passando por isso. Eu já paguei todo o preço. E aí aquilo ficou questionando dentro de mim, mas é impossível, eu estou sentindo. E começou a vir, amados, porque quando você carrega um sentimento, você carrega uma culpa, ou você carrega até mesmo um engano, é comum você envolver um monte de gente, você começa a colocar culpa nas pessoas. E é isso que Deus ele não quer que a gente sinta. Todo mundo é errado para você. Por mínimas coisas, as pessoas nem sabem, você fala, mas se fulano pelo menos agisse certo, se fulano fizesse isso, se fulano fizesse aquilo. Todo mundo é culpado, menos você. E o Espírito Santo falou de uma forma muito forte em mim, ele falou assim, vale a pena você ficar carregando tudo isso? E o meu irmão, em outras palavras, ele chegou e ele disse assim, Marcos, você vai querer que isso daí esteja dentro de você mesmo? Você vai querer viver com isso daí? Você vai querer viver com esse ressentimento, esse sentimento que está dentro do seu coração? Eu falei, lógico que não. Se eu pudesse arrancar ele daqui, eu tinha tirado. E aí o momento que ele começou a orar por mim, houve um arrependimento muito grande dentro do meu coração. E eu vi o Espírito Santo vindo falar ao meu coração, eu te amo, você é precioso para mim, você é muito precioso, você é valoroso. Eu paguei alto preço por você. Você não precisa estar carregando isso, não. Você não quer aquilo que eu te dei, você não quer aquilo que eu estou te dando. Eu te escolhi, eu te chamei. Com isso que está dentro do seu coração, você não pode continuar. E aí naquele momento, ele começou a orar por mim, aí começou a sair os nomes, começou a sair as palavras. E a única coisa que Deus fez eu abrir e começar a confessar é que eu estava totalmente errado e comecei a pedir perdão para o Senhor. Eu comecei a querer julgar as pessoas como se elas nem soubessem. Porque, amados, é isso que faz. É isso que faz um perdão, um rancor ou um ressentimento que você não perdoa. É você dar motivo para que Satanás ele venha controlar, governar a sua vida. E uma das coisas assim que mudou minha vida de uma vez por todas é um versículo que o Mário falou para mim, que está em Gálatas e outros, que está em 1 Coríntios. Antes eu queria que você abrisse Lucas capítulo 9, versículo 25, se eu não me engano. Abra lá, Lucas capítulo 9, versículo 25. Amém? Todos abriram?
Jesus disse, aquele que quiser vir após mim. É esse. Lucas capítulo 9, versículo 25, não é esse? 23, perdão. Obrigado, Edson. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Eu li várias e várias vezes esse versículo, mas eu nunca imaginei o que ele pudesse dizer, como ele disse naquele dia para mim. Jesus está dizendo assim, se você quiser vir após mim, se você quiser viver a vida que eu te dou, se você quer viver realmente aquilo que eu planejei para você, você precisa negar a si mesmo. E quantas vezes? Todos os dias. Ou seja, você precisa ir para a cruz todos os dias. Aquilo que a gente confessa pela fé de uma vez por todas que nós somos salvos, nós precisamos ir para a cruz todos os dias. Por quê? Porque ainda nós estamos debaixo de uma coisa que conduz toda a humanidade, que é o pecado. Então aquilo que dá de ponta no seu coração, aquilo que talvez você já percebe pelo Espírito Santo que te denuncia aquilo que você realmente está sentindo, você precisa ir para a cruz. Antes que ele tome conta de toda a sua alma, de todo o seu coração. É a hora que você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo como? Negar o seu senso de justiça. Negar o seu senso de você querer ser reconhecido. Negar o senso de você, pelo menos, receber uma ajuda das pessoas te reconhecer. Negar o senso de você querer provar para as pessoas que elas estão erradas. Tudo isso vem da carne, é do homem. Jesus, ele não fez nada disso. Jesus, ele não fez nada disso. Jesus, a Bíblia diz... Gente, todo o poder, toda a autoridade estava sobre Jesus. Ele despojou de todas essas coisas. Passou por humilhações. Ele passou por tudo aquilo que um homem pode passar. Foi traído, rejeitado. Foi humilhado. A traição foi uma das coisas que mais afetou a Cristo. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa depressiva. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa depressiva. Mas não. Ele sabia quem ele era. Ele sabia como Deus o via. Ele sabia quem de fato ele era. Eu fico triste quando, às vezes, eu começo a ter esse tipo de sentimento, qualquer coisa assim, e eu já falo, Senhor, não é para mim estar tendo isso. E aí Deus fala, vai para a cruz. Se você está do lado do seu marido, sua esposa, ou até mesmo do seu irmão, se começar a comentar, se você vê uma pontinha da coisa do velho homem, da velha mulher, aí você tem que falar. Mas para o bem dele, vai para a cruz, amado. Vamos para a cruz. Lá resolve tudo. Jesus, ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é uma das coisas que nós vemos Jesus fazendo durante toda a sua caminhada, o seu ministério. Mansidão, humildade. Ele poderia tomar uma atitude, os anjos poderiam descer a seu favor e poderia fazer a revolução. Mas não, ele suportou até o fim. Porque ele sabia quem era cada um de nós para Deus. Eu fico imaginando, eu gosto até de imaginar, você fica imaginando assim, Deus ele falando, o que estão fazendo com você, filho? O que estão fazendo com você? Os humanos foram longe demais. E ele todo o tempo todo falando, Senhor, Pai, não se preocupe. Você ama cada um deles. E eu também amo. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Gosto de imaginar aquele momento que Jesus ele estava sobre a cruz, em que ele chega e ele fala, Pai, perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando aquele momento, não sei, eu posso estar errado, mas o momento em que Deus ele toma uma postura, ele fala, chega. Eles chegaram no limite. Eu não sei se vou suportar, porque a Bíblia fala que Jesus estava conectado com o Pai, e o Pai com o Filho, e eles estavam sofrendo da mesma forma. E ele, na hora que ele viu que Deus ia fazer alguma coisa, eu fico imaginando ele gritando, e foi no imperativo, se você for analisar, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Não foi um pedido. Amado, será que vale a pena
Não sei o que você talvez tenha passado. Não sei. Eu só sei de uma coisa, que todos nós temos lutas. Assim como o JC falou aqui no início. Todo momento que começou o culto, Deus continua ministrando no meu coração. Todos nós temos lutas. Será que vale a pena você continuar com isso? Será que você sabe quem de fato você é para Deus? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Será que você sabe o quanto Deus a ama? O quanto Deus o ama? Será que você entende e você é consciente do seu valor diante de Deus? Eu queria que você nesse momento, você estivesse fechando seus olhos e você estivesse orando ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Se você não entende, pergunte o quanto você é valoroso para Ele. Senhor, quem eu sou para Ti? Pai, quem eu sou para Ti? Feche seus olhos, seja ousado. Seja ousada. Pergunte ao Senhor, Senhor, quem eu sou para Ti? Como o Senhor me vê? Seja mais ousado em dizer, fala para o Senhor, como está aqui dentro? Será que você tem estado igual eu, sentindo alguma coisa e talvez você não sabe dizer o que é? Será que você tem estado angustiado e às vezes triste, desanimado, mas você não sabe o que é? Será que você tem passado por um momento que você sente que você está carregando um peso, mas você não sabe o que é? O Espírito Santo, Ele sabe. O Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas. É aquilo que Deus nos deu como Consolador para nos apontar o que está errado e o que precisa ser tirado, aquilo que precisa ir para a cruz. Feche seus olhos e entregue ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos e comece a falar ao Senhor, Senhor, obrigado, Deus, porque eu sou amado e amada de Ti. Perdoe, Senhor, se eu tenho tido uma atitude que tem feito o Senhor se repugnar. Eu sei o quanto o Senhor me ama. Eu sei que o desejo do Teu coração é que eu viva o contrário do que talvez eu estou vivendo. Foi o sangue de Jesus, amados. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz. Foi o sangue de Jesus. Foi aquilo que Deus tinha de mais precioso e mais valioso. Foi aquilo que Deus tinha de mais precioso e mais valioso. Era o Seu Filho. O único Filho amado. Nele está a expressão do amor de Deus. Foi por você que Ele morreu. E agora nesse momento Ele está dizendo, renuncia. Renuncia porque eu não fiz você desse jeito. Renuncia porque esses não são os meus planos para você. Renuncia, renuncia. Tira tudo isso, coloque aos pés da cruz. Eu paguei já o escrito de dívidas. Não há mais dívidas sobre você. Não há mais enganação, não há mais culpa, não há mais engano. O que tenho para você é os melhores planos. Renuncie ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Pai, nesse momento, Deus, nós declaramos o Teu senhorio e o Teu governo sobre as nossas vidas. Pai amado, nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama de forma incondicional. E cremos, ó Pai amado, que o desejo do Senhor é sempre o mesmo, de nos trazer a cura. Que a Tua paz venha inundar os nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, que nós somos escravos. Não somos escravos, Pai, mais, ó Deus amado, de nenhuma perturbação maligna. Mas porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou. E hoje nós somos requeridos, ó Pai, por um alto preço, o preço do sangue. O preço do sangue, Pai amado, e o sangue que dá a vida e não a morte. Por isso, em nome de Jesus, eu não aceito, Senhor, nenhum sentimento de medo, nenhum sentimento de vergonha, nenhum sentimento, ó Pai amado, de ressentimentos, ó Pai, de falta de perdão. Eu rejeito, Senhor, eu rejeito, eu não quero. Declare isso, Senhor, eu não rejeito, eu não aceito nenhuma enfermidade.
Eu não aceito nenhuma enfermidade, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu escolho crer na tua palavra, Pai. Eu escolho crer na tua palavra. Eu escolho crer na tua palavra. Pai amado, o Senhor me faz consciente de quem eu sou. De quem é quem. De que eu sou o teu servo. Sou teu filho. Sou herdeiro e cordeiro com o teu filho amado Jesus. Faço parte da família celestial. E nada nem ninguém pode tirar isso de nós. Pai amado, em nome de Jesus eu declaro. Se o diabo tem acusado alguns dos nossos irmãos. Se a tua igreja tem sido acusada pelo diabo. Nós declaramos. Que, ó Deus. Quem é culpado. Quem precisa estar triste é Ele, porque Ele não tem redenção. O Senhor nos deu redenção. Nós temos o resgate, Ele não tem o resgate. Por isso, Deus, a tua igreja se alegra na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua igreja é selada pelo Senhor. A tua igreja é preparada pelo Senhor. É protegida pelo Senhor, porque nós somos propriedade do Senhor. Não há atalhos, Senhor, não há atalhos. Pai amado, nós vamos para a cruz, assim como o Senhor nos pede. É na cruz que nós estamos. É na cruz que nós vamos quantas vezes necessário. Mas nós morremos para uma vez por todas nós vivificarmos com o Senhor. Ó Deus amado, porque pertencemos, ó Pai amado, não a este mundo. Pertencemos ao mundo, Senhor. Ao seu mundo e ao teu governo. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos, ó Pai, cada irmão aqui, Deus amado, e a tua igreja seja abençoada para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Declare comigo: Pai, eu te agradeço, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já se passaram e se fizeram novas em minha vida hoje. Pai, eu morri e ressuscitei com Cristo. Estou morto para o pecado e vivo para o Senhor que governa a minha vida, Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu não me sinto culpado ou condenado, porque eu fui comprado, por isso sou livre para amar, livre para adorar, livre para te servir, livre para confiar, sem medo de ser rejeitado ou ferido. A partir de hoje, eu me comprometo, como filho, como servo, a abençoar as pessoas, porque eu sou abençoado, e espalhar o teu evangelho e o teu amor aonde eu estiver, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Estenda as suas mãos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz Senhor daqueles que o clamam e aqueles que o confessam. Por isso, Senhor Jesus, venha estar, assim como foi pedido desde o início desse culto, dirigir as nossas emoções, os nossos corações. Firma em nós, ó Pai amado, o verdadeiro valor. Que todos, ó Pai amado, que toda a tua igreja seja grata todos os dias, pelo quanto o Senhor nos ama. Pai amado, que todos possam sentir príncipes e princesas do Senhor, escolhidos pelo Senhor, redimidos, resgatados. Ó Deus, para estar no reino do teu amor, não para servir como escravos, ó Pai. Por isso, Deus amado, em nome de Jesus, não permita que nenhum dos nossos irmãos, cada um de nós, venhamos carregar fardos, mas que nós possamos, ó Deus, estar na paz do Senhor, carregando com alegria, servindo com alegria, ó Deus, e celebrando a tua redenção sobre a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Coloque em nós um coração esperançoso de que um dia nós estaremos encontrando com o Senhor, e nós vamos poder te tocar, vamos poder te abraçar, vamos poder, ó Deus, conversar com o Senhor, perguntar coisas que hoje nós não entendemos, mas que a tua alegria, Deus, até então, esteja com todos, no coração de cada um, em nome de Jesus. E assim que a graça, e assim que o amor do nosso Deus Pai,
a graça e a comunhão do Espírito Santo, a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Amém.